Após discursar na abertura da Assembleia Geral da ONU, o presidente Lula tem mais um dia de agenda intensa em Nova York, mas decidiu antecipar a volta por causa de dores no quadril. João Pedro Melo vai trazer todas as informações ao vivo pra gente. Bom dia, JP. Oi, Carla, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, presidente Lula que tem sentido aí fortes dores no quadril, né, e por isso decidiu antecipar em um dia o retorno dele aqui ao Brasil. Vai deixar Nova York na noite de hoje, chegar aqui a Brasília amanhã de manhã. A presidência, obviamente, não confirmou o motivo dessa antecipação, né, da volta do presidente, mas os integrantes ali do governo que estão com Lula, né, falam que ele sim está sentindo muitas dores no quadril e que, portanto, isso seria decorrência da artrose e ele deve voltar antes aqui para o país. A gente destaca ainda o seguinte, que Lula vai fazer uma cirurgia entre a última semana desse mês e a primeira semana de outubro para corrigir esse problema. Ele está em Nova York para participar da Assembleia Geral da ONU e ontem fez um discurso, né, que tocou em diversos pontos entre democracia, paz na Ucrânia ou no confronto entre Rússia e Ucrânia, falou a respeito de mudanças climáticas, entre outras questões. Hoje, o presidente conversa com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Os dois devem lançar ali uma espécie de programa para incentivar a geração de empregos a nível mundial e também tem uma das reuniões mais esperadas do presidente Lula, que é com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Sobre essa reunião, a gente teve ontem um Zelensky um tanto quanto desanimado durante a participação de Lula, né, durante o discurso de Lula na Assembleia Geral da ONU e, inclusive, se a gente levar em consideração ali o que aconteceu depois do discurso, o Zelensky foi o único que não aplaudiu o presidente brasileiro, o que deve indicar ali que ele não está muito satisfeito mesmo diante dessa reunião com a posição brasileira com relação ao confronto, né, entre Rússia e Ucrânia. A gente tem muito a esperar a respeito dessa reunião do dia de hoje, reunião que está marcada para o período da tarde e que deve trazer aí algum resultado a respeito aí desse chamamento que Lula disse que ia fazer com o presidente Zelensky para tratar sobre a paz ali naquela região. Então, essa é a expectativa dessa reunião que ocorre hoje, mas ao que tudo indica, Zelensky não está muito animado, não. Depois de ontem, das reações durante o discurso do presidente, como disse o João Pedro Melo, Ô, João Pedro, você volta um pouco mais tarde, né, com mais informações. Daqui a pouquinho estamos aqui. Para registrar, Megali acertou o horário na pinta, o horário da fala do presidente Lula. Foi 10h53, né, que ele começou a falar. Mais ou menos. Eu falei que ia ser mais para as 11 que para as 10h30, depois né? das 10h45. Obrigado pela lembrança, Calinha. Certinho ali. E claro, né, que esse foi tema de muitas discussões. Agora a gente vai trazer um resumão, viu, JP? Sobre todas essas falas. Então, mais tarde a gente volta a conversar. Beijo pra você. Fechado, beijão. Beijo, até. Eu tô conferindo aqui, o Zelensky tá no nosso giro de manchetes, mas só rapidamente foi um discurso decepcionante, né? O do líder ucraniano. Ele não adotou um tom pacifista. Claro, ninguém esperava também que ele se tornasse uma espécie de John Lennon ali no meio de uma guerra, no meio de uma invasão. O país dele tá invadido. Mas ele, em determinado momento, pediu para que a Ucrânia, ou melhor, lamentou que a Ucrânia não tenha acesso às armas nucleares da antiga União Soviética. Então, qual é a ideia aí? São duas potências nucleares se digladiando. Não foi muito bem recebido o discurso do Zelensky, mas a gente pode começar pelo Lula, né? Vamos lá. Ontem, Lula abordou temas como as mudanças climáticas, defendeu o combate à fome e à desigualdade e cobrou os países ricos. A fome, tema central da minha fala neste Parlamento Mundial 20 anos atrás. Atinge hoje 735 milhões de seres humanos que vão dormir esta noite sem saber se terão o que comer amanhã. O mundo está cada vez mais desigual. Os 10 maiores bilionários possuem mais riqueza que os 40% mais pobres da humanidade. O destino de cada criança que nasce nesse planeta parece traçada ainda no ventre de sua mãe. É preciso, antes de tudo, vencer a resignação que nos faz aceitar tamanha injustiça como fenômeno natural. Para vencer a desigualdade, falta vontade política daqueles que governam o mundo. Assim como em outras oportunidades, o presidente Lula saiu em defesa de uma reforma no Conselho de Segurança da ONU. O Conselho de Segurança da ONU vem perdendo progressivamente a sua credibilidade. Essa fragilidade decorre, em particular,
da ação de seus membros permanentes, que travam guerras não autorizadas em busca de expansão territorial ou de mudança de regime. Esta paralisia é a prova mais eloquente da necessidade e urgência de reformá-lo, conferindo-lhe maior representatividade e eficácia. Esse tipo de fala aí é uma constante, né, nos discursos de Lula. São duas coisas, eu falava ontem para Carla, que obrigatoriamente o presidente vai falar. Ele vai falar sobre a reforma na ONU, sobre o desejo do Brasil de obter um assento permanente no Conselho de Segurança e sobre a questão da Palestina. Sempre. Sempre. Isso está sempre no discurso. É parte da política externa brasileira. Mas pela primeira vez, esse discurso pode encontrar eco nas Nações Unidas, né? Existe o entendimento de que o mundo passa por uma grande crise de organismos multilaterais, especialmente a ONU, que entende, as próprias Nações Unidas, que é o momento de pensar em uma reforma no organismo. Então, o discurso é repetido, mas pela primeira vez, talvez ele tenha sido ouvido com atenção pelos demais presidentes, inclusive das superpotências, inclusive aqueles que não estavam lá, que devem ter acompanhado os discursos pela televisão. Enfim, aguardemos, é possível que a gente veja novidades nesse sentido nos próximos meses. Lula criticou ainda, sem citar nomes, a extrema-direita. Em meio aos seus escombros, surgem aventureiros de extrema-direita, que negam a política e vendem soluções tão fáceis quanto equivocadas. Muitos sucumbiram à tentação de substituir um neoliberalismo falido por um nacionalismo primitivo, conservador e autoritário. Falou ainda sobre a importância da democracia no Brasil. Se hoje eu retorno na honrosa condição de presidente do Brasil, é graças à vitória da democracia em meu país. A democracia garantiu que superássemos o ódio, a desinformação e a opressão. A esperança, mais uma vez, venceu o medo. Nossa missão é unir o Brasil e reconstruir um país soberano, justo, sustentável, solidário, generoso e alegre. O Brasil está se reencontrando consigo mesmo, com nossa região, com o mundo e com o multilateralismo. Como não me canso de repetir, o Brasil está de volta. Nosso país está de volta para dar sua devida contribuição ao enfrentamento Nosso país está de volta para dar a sua devida contribuição ao enfrentamento dos principais desafios globais. Resgatamos o universalismo da nossa política externa, marcada por diálogo respeitoso com todos. Sobre a guerra na Ucrânia, o presidente Lula pediu diálogo. A guerra na Ucrânia escancara nossa incapacidade coletiva de fazer prevalecer os propósitos e princípios da Carta da ONU. Não subestimamos as dificuldades para alcançar a paz, mas nenhuma solução será duradoura se não for baseada no diálogo. Tenho reiterado que é preciso trabalhar para criar espaço para negociações. Estabilidade e segurança não serão alcançadas onde há exclusão social e desigualdade. A ONU nasceu para ser a casa do entendimento e do diálogo. Esse foi mais um bom momento de Lula no discurso. Temia-se que fosse aí que ele fosse escorregar. Esse era o chão mais escorregadio em que o presidente estava pisando no discurso de ontem, porque Lula tem adotado uma retórica de que quando um não quer, dois não brigam. O que não é verdade, né? Quando alguém invade a sua casa, você não tem muita alternativa, né? A não ser resistir à invasão. Você não querer brigar não vai fazer com que o invasor saia da sua casa, e é o que está acontecendo. Por mais que não tenha santo nessa história, e não há santo nessa história, estamos tratando aqui da invasão de um país contra outro país soberano. Se a Rússia levanta as armas, a guerra acaba. Se a Ucrânia levanta as armas, a Ucrânia acaba. Então não há uma equivalência, e Lula não adotou essa equivalência no discurso, o que foi muito bom. Adotou um discurso de diálogo, de necessidade de pôr fim à guerra, mas sem colocar Ucrânia e Rússia no mesmo patamar moral, digamos assim. Joe Biden
foi à tribuna logo depois, foi aplaudido ao criticar o conflito no leste europeu e disse que, segundo ele, só a Rússia pode acabar com a guerra. Só a Rússia é responsável por essa guerra. Só a Rússia tem o poder de acabar com essa guerra imediatamente. E só a Rússia é que está entre a paz. Porque o preço que a Rússia paga pela paz seria a capitulação da Ucrânia, o território ucraniano e os filhos da Ucrânia. A Rússia acha que o mundo vai ficar cada vez mais preocupado e vai deixar que eles violentem a Ucrânia sem consequência. Se abandonarmos os princípios para um agressor, será que qualquer membro aqui teria confiança de estar protegido? Se você deixar que a Ucrânia seja arrancada do sistema, a resposta é não. Precisamos enfrentar essa agressão hoje para evitar que esse mesmo mal aconteça de novo. Estados Unidos e seus aliados vão continuar apoiando o povo corajoso da Ucrânia, que defende a sua integridade territorial, a sua democracia e a sua liberdade. Mais tarde, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, subiu à tribuna da ONU e acusou a Rússia de genocídio. We know the names of tens of thousands of children. Conhecemos os nomes de dezenas de milhares de crianças e temos provas de centenas de milhares de outras pessoas raptadas pela Rússia nos territórios ocupados da Ucrânia e posteriormente deportadas. Criminal Court issued arrest warrant for Putin. O Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado de prisão contra Putin por este crime. Estamos tentando levar as crianças de volta para casa, mas o tempo passa. O que vai acontecer com eles? Essas crianças na Rússia são ensinadas a odiar a Ucrânia e todos os laços com as suas famílias são rompidos. Isto é claramente um genocídio. Bem, vamos a algumas análises, aqui desses discursos. Sobre o discurso de Lula, o cientista político e colunista da Band News FM, Fernando Schiller, avalia que o presidente usou a fala para mandar recados ao eleitorado dele. É um perfil político. O presidente Lula, acho que ele tem um alinhamento com a maioria daquele plenário da ONU, né, e deu o seu recado lá, mas é um recado marcado, evidentemente, por essa lógica eu chamo assim de campanha permanente. Nesse ponto, olha, nada muito diferente, com o sinal trocado, é verdade, do que fez o ex-presidente Bolsonaro lá na ONU nos seus 4 anos. Bom, o ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Rubens Barbosa, tem um outro ponto de vista, ele avaliou de uma outra forma. Em entrevista aqui à Band News FM, Rubens Barbosa disse que pela primeira vez em muito tempo, a fala de um presidente focou mais no cenário internacional. Se vocês forem reler os discursos dos últimos 5, 6 anos, e mesmo alguns da Dilma e do próprio presidente Lula no passado, eles eram uma espécie de relatório do que estava acontecendo no Brasil. Eu acho que pela primeira vez em muitos anos, o discurso do presidente Lula, ele fez um pronunciamento sobre como o Brasil vê o mundo, como o Brasil aspira poder influir em uma certa direção no mundo. Eu acho que isso é um avanço conceitual e político muito importante. Claro que ao longo da programação você acompanha outras análises também sobre o discurso do presidente e, obviamente, o dia de hoje na Assembleia Geral da ONU. Tem Eduardo Barão falando direto de Nova York, então todas as informações aqui ao longo desta quarta-feira. Supremo Tribunal Federal retoma hoje, com o voto do ministro Dias Toffoli, o julgamento do marco temporal das terras indígenas. A tese defende que os povos originários só têm direito sobre as áreas ocupadas até a Constituição de 88. O placar está em 4 votos contrários e 2 a favor do marco temporal. Relator do caso, Edson Fachin, defende que a Constituição reconhece o direito de permanência dos povos, independentemente da data da ocupação. O ministro foi seguido por Cristiano Zanin,
Zanin, Luiz Roberto Barroso e parcialmente por Alexandre de Moraes, que propõe uma tese intermediária. Ele sugere a possibilidade de compensação prévia a fazendeiros que tenham ocupado de boa fé territórios reconhecidos como de tradicional ocupação indígena. Os valores seriam definidos com base em benfeitorias e pelas terras em si, que hoje não são indenizadas. Da mesma forma que as comunidades dos povos originários, que as comunidades indígenas têm total direito de indignação de não terem suas terras demarcadas, aqueles agricultores, aqueles proprietários, aqueles colonos de boa fé que adquiriram, pagaram, trabalharam na sua terra, também têm o direito de se indignarem por perderem agora a sua propriedade e terem uma indenização ridícula. A Advocacia Geral da União diz que a indenização prévia geraria um gasto incalculável e atrasaria o rito de destinação do território. No Senado, a expectativa é de que uma proposta que estabelece o marco temporal para a demarcação das terras indígenas seja votada hoje ainda na Comissão de Constituição e Justiça. O texto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados. A possibilidade de perder as terras onde nasceram e até hoje trabalham tem tirado o sono de centenas de produtores no Paraná. A produtora Noelma Santana está entre as cerca de 1.000 famílias ameaçadas de perder as terras no município de Guaíra. É pequena, é uma alqueira e uma quarta, né, pra gente, assim, viver. Criar um porquinho, plantar uma batata, plantar uma mandioca. Se chegar, mandar nós embora, nós vamos pra onde? O produtor rural Antônio Lopeira, de 82 anos, nem consegue pensar em deixar a cidade. Não, Deus me livre, de jeito nenhum. Quem é acostumado na roça, foi criado na roça, né? Né? Eu não tenho desejo de sair daqui, não. Atualmente, pouco mais de 600 mil indígenas vivem em terras demarcadas, segundo o censo feito no ano passado. As reservas ocupam 13% do território brasileiro, o equivalente aos estados do Sul e quase todos do Sudeste. Além da região sul, no centro-oeste, a situação preocupa o Mato Grosso do Sul. No estado, a demarcação de terras poderá afetar pequenos e grandes produtores. O atraso no pagamento de contas de serviços essenciais como água e luz bate recorde no Brasil. Atualmente, 25% dos clientes estão com dívidas pendentes. É o maior nível desde janeiro de 2019. Os dados são de um levantamento feito pela Serasa. Mesmo estudo aponta que a inadimplência, em geral, voltou a subir no Brasil. Hoje são mais de 71 milhões de brasileiros com débitos em atraso e que estão com o nome sujo. A expectativa é que a nova fase do Desenrola, para quem tem dívidas de até R$5.000, seja lançada até o fim deste mês. Dessa vez, o programa vai contemplar débitos com lojas e concessionárias de serviços públicos. E hoje tem o anúncio da nova taxa básica de juros do Brasil pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central. A expectativa do mercado é de um corte de 0,5 ponto percentual, levando a Selic de 13,25% para 12,75% ao ano. Se a redução for confirmada, a taxa cairá ao menor nível em 16 meses. As projeções se baseiam no cenário atual da inflação e na aprovação das pautas econômicas do governo. No Congresso, o projeto que desonera a folha de pagamento dos 17 setores da economia que mais empregam deve ser votado no mês que vem. A previsão foi feita pelo autor da proposta, o senador Efraim Filho, que participou ontem do fórum promovido pela Band News FM para discutir os impactos da reforma tributária no setor de transportes. Como foi alterado na Câmara, o texto, que estende o benefício até 2027, precisou voltar para o Senado. O conceito da desoneração da folha de pagamento já prevaleceu e a gente espera que agora no mês de setembro ainda o relator possa apresentar o seu parecer e já no mês de outubro votar a matéria para que dê tranquilidade e segurança jurídica a esses setores que mais empregam no Brasil. O imposto sobre folha de pagamento é um imposto burro, é um imposto equivocado, é contraproducente, é contracíclico. Na visão da gerente de Relações Institucionais da Confederação Nacional do Transporte, Andréa Cavalcante, a medida já é considerada pelo setor para o ano que vem.
A ideia da CNT é que a desoneração estivesse, inclusive, na reforma tributária, que a gente pudesse não só ter esses setores contemplados dos 17, mas todos os setores que pudessem optar por essa desoneração, porque a desoneração é uma opção, você pode querer ou não entrar nesse sistema tributário. Então, poder dar às empresas, seja elas de qualquer segmento, a possibilidade de optar por esse modelo tributário para que elas pudessem aumentar a sua empregabilidade. As empresas esperam isso, elas estão já projetando suas novas contratações para 2024, levando em consideração esse modelo. A desoneração permite que as empresas paguem alíquotas entre 1% e 4,5% sobre a receita bruta, em vez de 20% sobre a folha de salários, e ajudaria a preservar mais de 9 milhões de empregos. Outros destaques aqui para além da economia. Além da Polícia Civil, o Ministério Público vai investigar os atos obscenos praticados por alunos de medicina da Unisa durante um jogo de vôlei feminino. O caso só veio à tona depois de publicação de imagens nas redes sociais. Isso aconteceu em abril, durante um torneio universitário disputado em São Carlos, no interior de São Paulo, mas somente no último fim de semana é que essas imagens ganharam aí o Brasil. Não bastasse o episódio, novos vídeos mostram estudantes cantando o hino da Atlética, que usa frases misóginas e que podem ser classificadas como apologia ao estupro. O Thiago Muniz está por aqui para trazer os detalhes, as atualizações dessa história. Bom dia, Thiago. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. É aquilo, quanto mais mexe, mais aparece, né? Representantes da Universidade de Santo Amaro se reúnem com o Ministério Público de São Paulo para tratar dos atos obscenos praticados por estudantes da instituição. A gente relembra o caso. Alunos de Faculdade de Medicina da Unisa ficaram pelados, baixaram as calças e simularam o ato de masturbação durante um jogo de vôlei feminino de um campeonato universitário, caso que aconteceu em abril na cidade de São Carlos, no interior paulista, mas só veio à tona nos últimos dias, quando os vídeos tiveram divulgação mais ampla na internet. A Unisa diz que expulsou até agora 7 estudantes que aparecem nas imagens. O reitor Eloy Francisco Rosa e mais 3 diretores estiveram ontem na sede do Ministério Público para explicar as medidas disciplinares que a universidade adotou. Mais detalhes do encontro, que contou com a presença do Procurador-Geral de Justiça, Mário Sarrubo, não foram divulgados. Também nesta terça, a deputada federal Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, disse que pediu à promotoria que identifique um a um dos envolvidos e que tome as devidas providências. O caso também é alvo de investigação pela Polícia Civil e, nesse âmbito, o delegado de Investigações Gerais de São Carlos, João Fernando Batista, diz que, caso alguma vítima seja efetivamente identificada, os alunos poderão responder por um crime mais grave, aí podendo ser tipificado individualmente. O trabalho de investigação é no sentido de identificar esses alunos. A princípio, esses alunos são da equipe de futsal da Universidade Unisa e, inclusive, tem algumas notícias que dão conta que eles foram até expulsos da universidade, né? Caso consigamos identificar alguma vítima, eles também poderão responder pelo crime de importunação sexual, que é um crime mais grave. Bom, falamos aí das identificações. Agora a questão do hino. Assim como o próprio vídeo que mostra essas condutas em São Carlos em abril, apareceram outros, vieram a público outros, que mostram que o hino da Associação Atlética da Universidade de Medicina da Universidade Santo Amaro tem uma letra explícita com citações sexuais e palavrões. Eu não vou reproduzir textualmente o que ele diz, mas ele cita, por exemplo, a colocação do dedo na vagina de uma mulher. E também usa o termo na rima do pudendo. Pudendo é um termo que designa uma área do órgão genital feminino. E na rima do pudendo, rima com um outro termo, que eu não vou reproduzir, que diz respeito à fornicação. Estes são termos utilizados... Que elegância, o Thiago Muniz escreveu esse hino horrível. Né? Tem a letra aí, Thiago? Não precisa ler, pelo amor de Deus, só quero dar uma olhada. Não mostra pra ele não, Thiago. Não lerei. Eu repasso daqui a pouco. Depois. Mas é o hino da Atlética. É o hino da Atlética, mas, ainda que seja o hino da Associação Atlética, é um hino que foi utilizado em ocasiões solenes,
como, por exemplo, a colação de grau de uma turma de alunos realizada na Sala São Paulo, um dos principais palcos da música clássica de São Paulo, das grandes celebrações, e que foi palco da colação de uma turma do primeiro semestre de 2021. Esse hino é puxado por uma aluna, cantado por todos os outros, esse hino, com estes termos e com essas palavras, nesse momento solene, que depois foi sucedido pelo juramento de Hipócrates, que é o patrono da medicina, na mitologia, né? E que dá conta aí das condutas de um médico que ele deve atuar na profissão. Portanto, antes deste solene juramento, a cantoria solene deste hino altamente educativo, para colocar uma expressão. Então, temos a investigação em andamento e à medida em que se verificam essas condutas praticadas em um determinado momento, vão aparecendo outras. O Muniz, a gente falava ontem no horário local, esse caso ganhou muita repercussão, né? O próprio Lula ligou para o ministro da Educação lá de Nova York para pedir providências. Então tá todo mundo muito indignado, querendo punição, querendo providências para já, como é que pode, como é que faz. E eu endosso tudo isso, tá? Acho que essa é uma cena que não pode acontecer em lugar nenhum, especialmente envolvendo estudantes de medicina, pelo amor de Deus, tá? Então aqui não vai nenhuma tentativa de minimizar o ocorrido. Agora, qualquer um que já tenha participado desses jogos universitários sabe que esse tipo de cena misógina, machista, é extremamente comum, bastante comum, tá? Os caras podem ter ido um pouquinho além nesse negócio aí da simulação de masturbação com o pênis pra fora. Mas cenas muito parecidas ocorrem em todos esses jogos universitários. A gente lembrava, a cara lembrou muito bem. Em 2010, ganhou repercussão o Rodeio das Gordas. Durante as festas desses jogos universitários, em Araraquara, alunos da Unesp simplesmente montavam nas meninas como se elas fossem cavalos, de surpresa, sem que elas soubessem. E aí a brincadeira, entre aspas, era marcar o tempo para ver quem conseguia ficar mais tempo nas costas da garota. Esses caras foram julgados, inclusive, tiveram que pagar a cesta básica e tal. No mesmo evento também tem um vídeo de meninas e meninos mostrando o traseiro ali pro outro, alguns sem calcinha, sem cueca, também cenas de nudez. Não vai aqui um discurso moralista, apenas um alerta de que isso acontece com bastante frequência nesses jogos universitários, sem que, normalmente, isso ganhe tanta repercussão quanto no caso desses alunos da Unisa. Então, um alerta aqui, e eu não acho que adulto tem que ficar sendo tutelado por pais ou pela reitoria, cabe à reitoria das universidades criar regras claras para o comportamento desses alunos e as atléticas e os DCS participarem de campanhas de conscientização e elas próprias se conscientizarem de que esse tipo de comportamento em 2023 não é mais aceito, graças a Deus, né? Para que a gente não tenha novas cenas deploráveis como essas no futuro, tá? Eu não estou dizendo que não é sério o que os caras fizeram, é seríssimo. O que eu estou afirmando é que isso é muito mais comum do que a gente pensa. Acontece bastante sem que isso ganhe tanta repercussão assim. Obrigado, Muniz. Eu que agradeço. Vale a pena a gente registrar mensagem de ouvintes? Tem várias mensagens de ponderando ouvintes, o seguinte, aí eu vou ler, entendi, viu, o Luiz Caldeira contém ironia aqui, diz, olha, estamos preocupados com o hino de uma faculdade, mas adoramos as letras de funk, viva a hipocrisia. Adoramos é muita gente, mas são coisas diferentes, né? São coisas diferentes, porque são estudantes que podem vir a se tornar médicos, que no futuro vão nos examinar, isso sobretudo para as mulheres. É extremamente sensível você ir a um médico, a um ginecologista que num passado recente fez esse tipo de citação em público, usou esse tipo de hino na colação de grau, entendeu? Que fez esse tipo de gesto ali numa situação entre outros colegas. Então é sensível e é diferente, na minha opinião, Luiz. Obrigada por você ter mandado essa mensagem. São ambientes diferentes, cara. Do ambiente universitário, né? Assim, claro, cara. Uma festa, né? Claro, uma coisa é você tocar essa música num baile funk e outra num batizado. Então, né? São ambientes completamente diferentes. A colação de grau na Sala São Paulo não é ambiente para esse tipo de composição, sei lá como é que eu vou chamar isso. Né? Acho que a relação aí é comparar abacaxi com laranja, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pois é. Vamos
Vamos em frente, agora com o Rio de Janeiro. E é claro, obrigada por todas as mensagens, participações, opiniões dos nossos ouvintes. A gente vai registrando ao longo do dia. O Thiago Muniz continua em cima desse caso, das apurações e os próximos passos também. E veja, o problema aqui não é o hino, tá? Não é o hino que virou notícia. O hino é um elemento para mostrar como funciona o ambiente desses jogos universitários, desses DCS, dessas atléticas. O hino não é notícia. O hino é um tempero a mais que mostra como é que funciona a cabeça desses grupos de estudantes. A notícia é outra. O hino em si não é um grande problema. Vamos fazer contato agora com o Rio de Janeiro. O Pedro Dobal está na linha com a gente. A Polícia do Rio vai investigar aquela agressão praticada contra um torcedor pelo vice-presidente de futebol do Flamengo. Mais cedo a gente falou aqui, Dobal. Conta pra gente, pra quem não acompanhou ainda os detalhes todos. Bom dia pra você, seja bem-vindo. Oi, Sheila, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. E essa agressão, ela aconteceu enquanto acontecia uma sessão na Câmara Municipal do Rio. Lembrando, Marcos Braz, além de vice-presidente de futebol do Flamengo, ele também é vereador. Então, enquanto os vereadores estavam discutindo projetos para a cidade, ele estava sendo flagrado agredindo o torcedor dentro de um shopping na Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade. Ele chegou a fazer o registro virtual da presença dele, mas como ele não estava presente durante votações, a falta dele foi registrada. Essa confusão toda foi encaminhada aqui para a delegacia da Barra da Tijuca, onde o político e também o vereador já prestaram depoimento. Essa agressão aconteceu depois que torcedores foram cobrar Marcos Braz sobre a situação atual do futebol do Flamengo. E aí no vídeo que viralizou nas redes sociais, que também está agora na nossa live, o político e seguranças do vereador disparam socos e pontapés na vítima. A advogada desse torcedor, a Anne Luísa de Oliveira, disse que ele só manifestou a insatisfação em relação ao clube e que ele ainda vai passar por um exame de corpo de delito. Agora ele precisa comparecer até o Instituto Médico Legal para poder realizar o exame de corpo de delito, para verificar a gravidade da lesão e tudo mais. Estava passeando e acabou encontrando o Marcos. Ele apenas demonstrou a sua insatisfação como torcedor do Flamengo. Bom, depois dessa briga, Marcos Braz precisou ser abrigado por seguranças em uma loja de joias, né, que saiu escoltado, inclusive, por agentes da Polícia Militar e do Segurança Presente. Segundo o vice-presidente jurídico do Flamengo, Rodrigo Danche de Abrantes, na verdade, Marcos foi vítima de uma perseguição e acabou revidando. O Marco Braz foi envolvido numa perseguição, uma coisa premeditada. Há 2 dias, uma torcida organizada disse que ia perseguir dirigentes, atletas e etc. e tal do Flamengo. E a própria torcida que falou que ia fazer, fez. E foi lá. E o Marcos Braz estava com a filha dele, numa situação totalmente constrangedora. Foi ameaçada a vida dele. Na frente da filha dele, ele tomou uma reação. Bom, o rubro-negro, a gente sabe, não vive um bom momento na temporada. No último domingo, foi derrotado pelo São Paulo no Maracanã, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. E o vereador Marcos Braz, que também é o vice-presidente de futebol do clube, a gente foi atrás dos números dele. Ele teve 8 faltas sem justificativa nesse ano na Câmara Municipal do Rio, é o terceiro vereador de todos os 52 que mais faltou nesse ano. Que belezura, né? A imagem ali do painel, né, de votação com o nome dele presente, que coisa. Isso é é a cerejinha no bolo, né? Para além disso tudo. Não que, gente, agressão, isso não pode acontecer jamais, de torcedor contra dirigente, de dirigente contra torcedor. Foi um ato premeditado, não foi? Independentemente disso, agressão não, jamais, né? Jamais. Como se isso fosse ajudar o clube de alguma forma. Diante de tudo isso que o Flamengo está passando, que tipo de ajuda isso traz? Pelo contrário, piora, né? Piora completamente a Piora situação. a relação entre o clube e o torcedor. Piora tudo. Piora o ambiente. Peraí, pelo que eu entendi, ele em tese estava na Câmara dos Vereadores no momento em que isso aconteceu. O nome dele estava lá, no painel eletrônico. Tava registrado. Estava registrado. Então, em tese, ele estava lá, recebendo o salário do município do Rio de Janeiro, enquanto estava mordendo a virilha do sujeito lá que o provocou. Do lado da filha e de uma amiga também da Vem filha. cá, a Câmara de Vereadores de São Paulo acabou de botar para fora um cara que foi flagrado dizendo frases racistas numa chamada de vídeo. Com toda razão.
eu aplaudo a defenestração do Camilo Cristófaro. Mas vem cá, isso não é motivo também para um processo de cassação? Né? O cara tava lá, registrado no ponto, o nome dele tava lá no painel eletrônico, e enquanto isso ele tava saindo na porrada com um sujeito num corredor de shopping center. Se isso não é motivo para você cassar o mandato de um vereador, eu não sei o que é. Tem ouvinte aqui dizendo que é efeito da pandemia, isso pode ser feito de forma remota, Dobal? Foi em aplicativo? Mas ele não tava fazendo de forma remota. Não tava. Ainda que tenha sido feito, né? Mas não tava em casa, no home office. Participando, né, e analisando. Fala, Dobal. Então, o que a Câmara Municipal do Rio disse é que ele, no início da sessão, no momento em que os vereadores fazem seus discursos, antes das votações em si, ele fez o registro virtual da presença dele, mas depois, como ele não estava presente durante as votações em si, a pauta foi registrada. Mas esse primeiro registro é virtual, não é necessariamente presencial, é numa parte da sessão que são feitos apenas os discursos dos vereadores, e aí na votação eles precisam registrar a presença novamente, o que não aconteceu, por isso a falta dele sem justificativa à 8ª. Mas isso só foi descoberto, né, Dobal? Por que tudo isso aconteceu? Quantas vezes já não foi registrada essa presença? Como tá tudo bem, tá tocando a vida e fazendo outras coisas, outras atividades. Só por isso a gente ficou sabendo e aí a falta foi registrada. Que coisa. Valeu, Dobal. Obrigada pelas informações. Havendo novidade, espaço aberto aqui para você voltar com novas informações. Até mais. Bom trabalho. Combinado. No Tchau, final, tchau. a gente tá falando de uma tecnicalidade aqui. Não, veja bem, então registra aí minha falta, não tem problema, é mais ou menos que nem o cara que é pego roubando a sua carteira. Opa, roubou minha carteira. Eu devolvo. Não, sim. Né? Claro. Não tá certo. Roubou. Não tá certo. Né? Tô usando um exemplo aqui, não são exatamente a mesma coisa, mas a gente só soube disso porque o cara foi flagrado naquela situação ridícula. Agora, quanto a São Paulo, o Ivan Brandão tá aqui com detalhes sobre a cassação do Camilo Cristófaro, a primeira cassação na Câmara de Vereadores de São Paulo em muitos anos, né, Ivan? A primeira cassação em 24 anos aqui na cidade de São Paulo, mas a primeira por um caso de racismo, né? O vereador Camilo Cristófaro, para quem não sabe da história, ele estava numa sessão remota, no home office, e deixou aberto o microfone da Câmara e soltou uma frase como isso é coisa de preto, e ele estava falando de uma calçada que não havia sido limpa, ou que havia sido limpa, enfim, isso não vem muito ao caso, mas foi uma fala racista, e ontem ele foi cassado, né? A defesa está prometendo fazer novas investidas na justiça para recuperar o mandato dele, que é do Avante, ele era de outro partido, mas acabou sendo expulso, inclusive, por causa dessa fala. E ainda há uma pendência na justiça. Lembra que ontem, Megali, aqui para os ouvintes de São Paulo, eu disse que a defesa dele ia tentar fazer com que a sessão fosse cancelada, né? Porque, enfim, alegando lá que não houve amplo direito de defesa e tal, só que esse foi um caso que foi encaminhado para o órgão especial do Tribunal de Justiça, que se reúne hoje, mas mesmo assim, depois o tribunal me disse que isso não foi pautado para hoje. Então ainda está pendente também esse primeiro ponto na justiça, mas as investidas devem acontecer. O Camilo Cristófaro foi julgado por quebra de decoro parlamentar, ele usou essa expressão, coisa de preto, numa conversa que vazou durante a CPI dos aplicativos em 2022. Ontem, durante a sessão no Legislativo, a vereadora Luana Alves, do PSOL, que foi a responsável pelo pedido de cassação, disse que o processo era uma oportunidade para que todos os vereadores de São Paulo dessem um recado à população contra o racismo. E nós temos a função de dizer para a população, de falar para a população que nós respeitamos a democracia. Porque dizer para o povo que não há problema em falar uma frase racista é dizer para o povo que as pessoas negras podem ser desrespeitadas. Nós passamos um recado para a população de São Paulo. Quando nós não damos uma resposta à altura do que foi uma frase racista. Em discurso na tribuna da Câmara, o Camilo Cristófaro atacou a colega Luana e se defendeu das acusações. Gozado, né? Um vereador racista que tem na sua equipe do gabinete, mais do que qualquer outro vereador, 60% de negros. Tem na subprefeitura de Ipiranga, dos 16 funcionários, 14 negros, incluindo o subprefeito e o chefe de gabinete. Bom, quem assume o mandato esse lero-lero é velho, Ivan. Tenho empregados negros, tenho amigos negros, trabalho com negros, meu melhor amigo é um negro. Ô Cristófaro, você falou que lavar calçada é coisa de preto, cara. É inequívoco, não há outra interpretação. E ainda por cima foi covarde,
Porque inicialmente ele falou, não, eu tava falando de carro preto é difícil de lavar. Ele tentou se sair com essa. Aí depois voltou atrás e disse que não, eu tava falando num contexto diferente porque era um amigo e coisa... Enfim, ele deu duas versões que não paravam em pé, até admitir que falou o que falou e vem com esse papo. Tenho funcionários pretos. Para, ô Cristófaro. Só rapidinho, quem assume é o ex-policial militar Adriano Santos, ele é do PSB, o partido que originalmente elegeu Camilo Cristófaro, né? A vaga é do partido, né? Não é dele, então ele foi expulso por causa dessa fala, e em primeira instância, vale a informação aqui para os ouvintes, a justiça já absolveu Camilo Cristófaro do crime de racismo. Esse é um julgamento político, né, Ivan? Esse não é um julgamento criminal. Né? É um julgamento político. Quando a gente fala político, a pessoa do outro lado pensa assim, então é um julgamento injusto. Não. É um julgamento que tem um caráter político porque acontece numa Câmara de Vereadores, como o impeachment também é um julgamento político. Então são duas coisas diferentes e uma não depende da outra para acontecer. Valeu, Ivan? Valeu. Mais uma morte causada pelas chuvas é confirmada no Rio Grande do Sul e o Gilberto Echauri vai trazer os detalhes. Chega a 49 o número de mortes devido às inundações no Rio Grande do Sul. A mais recente vítima é uma mulher localizada por mergulhadores do Corpo de Bombeiros no município de São Valentim do Sul, na região do Vale do Taquari. No momento, as autoridades não confirmam se ela é uma das 10 pessoas que constam na lista de desaparecidos. Uma mobilização conjunta entre Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militares e Defesa Civil mantém buscas nas cidades com registros de desaparecidos. Nesta terça-feira, o governo do estado assinou uma portaria que destina recursos para a contratação de equipes de tratamento psicológico em 9 municípios da região, além dos cerca de 480 voluntários que atuam na atenção psicossocial das áreas mais afetadas. Ontem choveu menos do que o esperado no Rio Grande do Sul, tendo aparecido até sol em algumas regiões, como Porto Alegre, por exemplo. E hoje o dia começou sem chuva e com neblina na capital gaúcha. O Parlamento do Reino Unido aprova a Lei de Segurança Online e aumenta a responsabilidade das Big Techs sobre os conteúdos postados na internet. Esse projeto começou a ser discutido em 2019 e encontrou dificuldades para avançar por questões envolvendo os limites da liberdade de expressão. A partir de agora, as grandes empresas de tecnologia terão as ações vistoriadas pelo órgão regulador de comunicações. Entre outros pontos, a lei determina que as Big Techs coloquem em prática novos métodos de verificação de idade para evitar, inclusive, que crianças tenham acesso a conteúdos inapropriados. Além disso, elas precisam garantir meios para que os pais e responsáveis possam registrar problemas. Em caso de descumprimento, a multa pode chegar a 10% da receita anual das empresas. Segundo o diretor do Internet Lab, Centro de Pesquisa em Direito e Tecnologia, Francisco Brito Cruz, o modelo tem inspiração na legislação da União Europeia. A lei na Inglaterra tem especial foco na proteção da criança e do adolescente, mas ela segue muitas inspirações da legislação que foi aprovada no âmbito da União Europeia nos últimos anos também. Especialmente porque ela traz a ideia de que tais empresas precisam passar por processos de auditoria, processos de verificação e mitigação de riscos que os seus serviços podem representar para determinadas populações, para determinados casos. E aí é bem importante que a gente acompanhe não só o modelo da União Europeia, mas esse aprovado agora no Reino Unido também. Por quê? Porque essa discussão ainda prossegue no Brasil. Uma das travas, um dos entraves principais é a discussão em torno de qual seria esse órgão regulador. Colunista de tecnologia da Band News FM, Warrison Lacerda, explica como a legislação vai funcionar por lá. Se alguém colocar a partir de agora lá no Reino Unido uma fake news, ou um deepfake, ou algum conteúdo que seja extremista, que promova algum tipo de golpe, e se esse conteúdo for postado, por exemplo, no Facebook ou no WhatsApp, essas plataformas passam a ser responsabilizadas também por esse conteúdo. Elas têm, a partir de agora, a obrigação de ou impedir que esse conteúdo seja exibido, ou, caso ele venha a ser exibido, que ele seja removido o mais rapidamente possível.